E aí, galera, tudo em paz? Como é que vocês estão? Vamos dar início agora à nossa aula de revisão de véspera para o concurso da PGE do Pará. A gente vai tentar elencar aqueles assuntos que a gente entende que a CESP tem uma recorrência, tem uma preferência, ela gosta de cobrar nas suas provas e vamos tentar em 1 hora, de forma bem objetiva, mais rápido possível, revisar a maior quantidade possível de temas. Beleza? Sem mais delongas, sem enrolação, deixa eu botar aqui o slide para a gente começar. Bora lá. Pessoal, o primeiro assunto que eu queria começar a conversar com vocês é sobre férias. Férias é um tema recorrente, a CESP gosta muito de cobrar em suas provas. O que é importante, primeiro, a gente lembrar que as férias elas são caracterizadas pela existência de dois períodos que são importantes. Primeiro, a gente vai ter o período aquisitivo, que é o período de trabalho necessário para que o trabalhador passe a ter o direito de gozar as férias. E aqui vamos lembrar, tá? Férias são modalidade de interrupção do contrato de trabalho. Por quê? O trabalhador não vai trabalhar, não vai realizar o seu labor, mas mesmo assim vai ser devidamente remunerado, beleza? Além do período aquisitivo, a gente vai ter também o quê? O período concessivo, que é a faculdade, melhor dizendo, é o momento em que vai ser efetivamente gozada, que o trabalhador vai efetivamente poder descansar, repousar e ser remunerado por isso. O empregador, portanto, ele vai ter mais 12 meses para conceder essas férias, certo? Então pense assim, o trabalhador começou a trabalhar numa empresa em março de 2022, ele vai ter a partir de março de 23 o direito a gozar dessas férias, e a empresa vai ter até março de 24 para definir o momento exato em que essas férias serão gozadas. Então, no limite, no máximo, um trabalhador vai poder passar 24 meses de trabalho ininterrupto sem tirar férias. Mas, passado esse momento, esse prazo de 24 meses, que contempla tanto o aquisitivo quanto o período concessivo, as férias deverão ser pagas em dobro. E atenção, se essas férias forem pagas em dobro, elas não vão ser pagas necessariamente pelo valor que elas tinham no momento da aquisição do direito das férias. Elas serão pagas, serão remuneradas pelo valor da remuneração atual, pelo valor da remuneração do momento em que passou esses 24 meses. Beleza? O que é importante a gente saber também? Quem é que vai definir o momento das férias? Quem é que vai definir quando é que essas férias vão ser efetivamente gozadas? O trabalhador pode dizer assim, eu quero gozar em janeiro porque eu quero ir para a praia curtir o Nordeste. Ele pode fazer isso? Não, não necessariamente. Quem define o momento em que as férias serão gozadas é o empregador. Isso, pessoal, é um reflexo do poder de subordinação do empregador. É o empregador que dirige, que organiza a prestação de serviços. E dentro desse poder diretivo está o poder de estabelecer o melhor momento para que haja a concessão das férias. Entretanto, e é aqui que é importante vocês saberem que é a exceção, porque na prova eles gostam de cobrar o quê? A exceção. A exceção é o seguinte, pessoal, são duas hipóteses. Se a gente tiver um estudante de menor idade, ele vai ter direito de coincidir o período das férias dele do trabalho com o período das férias escolares. Qual a lógica? Se o estudante está descansando, está repousando das férias escolares, não faz sentido, ele vai ter um descanso pela metade, um descanso quebrado, se ele não puder fazer o mesmo em relação ao trabalho. Então, o estudante, não todo estudante, tá? Apenas o estudante menor de idade vai ter direito de coincidir suas férias do trabalho com as férias escolares. Além disso, os empregados que forem membros de uma mesma família, certo? Você pensa assim, eu tenho um pai e uma mãe que trabalham, são metalúrgicos, trabalham numa mesma empresa de metalurgia. E aí eles têm que definir o meio das férias. O que é melhor para eles? Se um tirar férias, outros não tirar, vai eventualmente prejudicar uma viagem, eles vão poder ficar com os filhos corretamente. Então, há uma preferência, há uma predisposição da CLT para que membros da mesma família possam gozar no mesmo período. Nessa última hipótese, entretanto, é necessário que esses dois membros da mesma família, a ausência deles ao trabalho não vá causar um prejuízo. Então, é uma preferência do empregado, mas condicionada à ausência de prejuízo, certo? Outro fato importante sobre férias é o momento, a data da concessão, certo? Pergunta objetiva que pode cair na sua prova. Pode a data das férias começarem, por exemplo, numa sexta-feira? Não podem. Por quê, pessoal? Porque a lei estabelece que a data de concessão das férias, no primeiro dia que você tem que gozar de férias, não pode ser 2 dias antes de feriado ou do repouso semanal remunerado. Então, se você tem, por exemplo, feriado de 7 de setembro, você pode começar a ter a férias dia 6? Não pode. Por quê? O legislador entende que nessa hipótese você vai estar sendo prejudicado. Beleza? Então, a gente, além desses aspectos, a gente tem mais um ponto para ver sobre férias, que é a questão. Então, qual é o aspecto que é importante das férias? A gente vê aqui que as férias, pessoal, a partir da reforma trabalhista, ela pode ser objeto de parcelamento. Isso é, eu não preciso necessariamente gozar dos meus 30 dias de férias de momento só. A legislação passou a permitir a possibilidade das férias serem parceladas. Quais são os requisitos para isso? É necessário, pessoal, que haja um comum acordo.
não é possível que o empregador ele imponha ao empregado que, ó, você vai parcelar as suas férias. Não é assim que a legislação permite. Diferentemente do momento do parcelamento, do momento da concessão, que é sim o empregador que define, no que diz respeito ao parcelamento, tem que haver uma concordância entre empregador e empregado. E como é que esse parcelamento vai ocorrer? A legislação estabelece que é possível parcelar o período das férias em até 3 períodos, mas a gente vai ter 2 observações. Um período vai ser obrigatoriamente de 14 dias corridos, ou seja, pelo menos um desses 3 momentos que você gozar das férias, o trabalhador tem que passar no mínimo 14 dias corridos. É como se o legislador entendesse que menos que isso ele não vai efetivamente descansar, não vai efetivamente fazer uma higiene mental, que é a proposta, que é a preocupação das férias. Além disso, nenhum período pode ser inferior a 5 dias corridos, porque é a mesma lógica aqui se entende que menos de 5 dias ninguém vai conseguir efetivamente descansar, certo? Então, pode haver o parcelamento, se de comum acordo, mas com a observância de duas regras. Aí até 3 períodos e nenhum deles pode ser inferior a 5 dias corridos e um necessariamente vai ter que ser de pelo menos 14 dias corridos, certo? Quando é que as férias devem ser pagas? As férias devem ser pagas, pessoal, por ordem expressa da CLT em até 2 dias antes do início da sua concessão. Até então, a gente tinha, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma súmula do TST que previa que se essas férias não fossem pagas com 2 dias de antecedência, elas deveriam ser pagas de forma dobrada. Entretanto, o STF, no julgamento da DPF 501, entendeu corretamente que essa súmula era inconstitucional. Por quê? Porque não tem nenhuma lei que previsse que se o pagamento não fosse feito com 2 dias de antecedência, as férias deveriam ser pagas em dobro. A lógica aqui, naturalmente, é o seguinte: o trabalhador quer descansar. Não adianta ele descansar, repousar se não tiver dinheiro. Então, as férias têm que ser pagas antes do momento do efetivo gozo, 2 dias de antecedência. Mas não é porque elas não foram pagas que o judiciário pode simplesmente criar uma regra e dizer que vai ser em dobro. Então, o STF considerou corretamente que essa previsão do TST ela era inconstitucional. O último aspecto aqui sobre férias é a questão do abono pecuniário. Que diabo é isso, Felipe? Simples. Abono pecuniário, pessoal, nada mais é do que o direito subjetivo, preste atenção, isso é um direito subjetivo do empregado de vender 10 dias de férias. O que é isso? O empregado vai chegar assim para o empregador e falar, ó, eu tenho direito a 30 dias, mas eu tô de boa, tô precisando de dinheiro, não quero descansar tanto, eu gosto mesmo de trabalhar. Então eu vou vender 10 dias de férias para você. E aí, nesses 10 dias de férias, o trabalhador ele vai meio que receber esse período em dobro. Por quê? Ele já iria ser naturalmente remunerado por não trabalhar. Ele teria direito a ficar em casa de perna pro ar. Mas ele vai receber, nesse caso, tanto a remuneração que ele teria direito pelas férias de ficar de pernas pro ar, como vai receber esses mesmos 10 dias um efetivo recebimento de salário. Por quê? Porque ele vai estar efetivamente trabalhando. Então, ele vai receber esses 10 dias em dobro. Metade referente às férias e metade referente ao que ele efetivamente está trabalhando, certo? O que é que a legislação estabelece como requisito? É que esse abono pecuniário ele deve ser solicitado em até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Muita atenção, isso não é 15 dias antes do final do ano, 15 dias do começo, é 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, se o camarada entrou na empresa no dia 20 de março de 2022, ele vai poder requerer o abono pecuniário em até 5 de março de 2023. Beleza? Vamos agora relembrar alguns pontos importantes rapidinho sobre jornada de trabalho, beleza? Primeiro ponto, horário noturno. Para trabalhador urbano, o que a legislação prevê? Que o trabalho noturno é um trabalho mais penoso e ele está caracterizado como aquele trabalho que acontece das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Então, durante esse horário, para fins de legislação, para fins dos trabalhadores urbanos, é considerado trabalho noturno. E o que o trabalhador vai ter direito por esse trabalho mais penoso? Ele vai ter direito a um adicional de 20% sobre a hora base. Então, se a hora de trabalho dele eventualmente é R$ 10, essa hora passa a ser R$ 12. E a hora de trabalho em si vai ter uma ficção legal que ela vai ser reduzida. Se vai entender que o trabalhador vai precisar apenas trabalhar 52 minutos e 30 segundos para que efetivamente caracterize uma hora. É uma forma do legislador entender que, como o trabalho à noite é mais penoso, nossa composição física, ela não é feita para trabalhar no horário da noite, no horário noturno, é mais desgastante, então é natural, essa é a preocupação, que se trabalhe menos. Então há uma ficção legal para reduzir o trabalho noturno. Outro ponto importante, que aqui quem está na GU, quem está na PGE, todo mundo se interessa muito, que é o quê? Questão do teletrabalho. Como é que funciona o teletrabalho para fins da CLT? A CLT estabelece, pessoal, a seguinte regra. O empregado que estiver em teletrabalho é uma faculdade do empregador. E o empregador ele tem, dentro dessa faculdade, o direito de pedir o retorno do trabalhador para o trabalho presencial. Não há, portanto,
A legislação não prevê um direito subjetivo ao teletrabalho. Isso é uma prerrogativa do empregador de conceder ou não. Mas o que é importante saber? Uma vez que foi concedido esse teletrabalho, certo? Quando o empregador ele determina o retorno do trabalhador para o presencial, que foi muito comum no período da pandemia, esse empregado vai ter um prazo de transição de 15 dias para voltar. Ele vai ter 15 dias para se adaptar. Pensa assim, adaptar a rotina, levar menino no colégio, tirar menino, como é que vai ajustar a vida dele. Então, a dinâmica, a rotina dele vai ter que ter um período de transição. Então, a legislação estabelece que o trabalhador vai ter um período de 15 dias ainda de teletrabalho para efetivamente retornar ao trabalho presencial. Banco de horas, outro ponto importante sobre jornada de trabalho. O que é importante a gente saber? Os requisitos para o estabelecimento, a concessão de banco de horas. Vamos lá. Se o banco de horas, pessoal, é anual, então o que é isso? Se eu tenho um prazo de 1 ano para realizar uma hora extra e fazer o respectivo período de compensação, essa compensação ela pode acontecer, essa instituição do banco de horas pode acontecer tanto por acordo coletivo como por convenção coletiva. E aqui vamos lembrar, acordo coletivo é o quê? É o ajuste entre o sindicato dos empregados com a empresa. Convenção coletiva, sindicato de empregado com o sindicato patronal, sindicato dos empresários. Beleza? Além do banco de horas anual, a gente vai ter a possibilidade ainda de um banco de horas semestral. E aqui vejam, prevalece a seguinte regra: quem pode o mais, pode o menos. Então, se o acordo da convenção coletiva pode para o anual, naturalmente ele também vai poder para o semestral e naturalmente também vai poder para o mensal. Mas há uma flexibilização, a primeira flexibilização em relação ao semestral, que é o seguinte: passa a ser possível a celebração de um banco de horas semestral mediante acordo individual escrito. Então, assim, você tem a possibilidade agora de, independente do sindicato, o empregado ajustar diretamente com o empregador uma compensação dentro de 6 meses, dentro daquele semestre. Basta, portanto, ter um ajuste escrito. E a última regra que a gente tem é o banco de horas mensal, que, além, naturalmente, do acordo da convenção e do acordo individual escrito, vai ter ainda a possibilidade do acordo individual tácito, que é o quê? Eu não firmei, eu não ajustei expressamente com o empregador quais vão ser os termos dessa compensação. Mas tacitamente houve um acordo, ele sinalizou, eu concordei e ficou por um acordo tácito, ainda que não formal, ainda que não escrito, que toda aquela hora extra que eu fizer dentro de um mês vai poder ser compensada. Então pense assim, se eu trabalhei na primeira semana, que é aquela semana de fechar, vamos supor, de folha, fechar a folha, o cara trabalhando que nem um louco, que trabalhou no RH até o quinto dia útil. Aí ele trabalhou 10 horas no dia. Ele vai poder, na semana seguinte, eventualmente, fazer a compensação, mesmo que não tenha havido nenhum acordo escrito, nada formalizado, desde que tenha naturalmente o quê? Um acordo individual, mas de forma tácita. Além disso, pessoal, a gente vai ter 2 intervalos que eu queria lembrar com vocês. É o intervalo intrajornada. O que é isso? É o intervalo que acontece dentro da concessão, dentro, melhor dizendo, dentro da duração da jornada de trabalho, certo? É aquele famoso intervalo para o almoço, que todo mundo tem direito a ter o almoço, descansar, limpar um pouco a cabeça. O que é importante a gente lembrar sobre isso? Que, com a reforma trabalhista, passou a ser previsto que a não concessão ou a concessão parcial desse intervalo intrajornada gera o pagamento apenas do período suprimido e com natureza indenizatória. O que é isso, Felipe? Pense assim, eu tenho direito a gozar de 1 hora de intervalo da jornada, mas eu gozei só 40 minutos. Se eu só gozei 40 minutos, eu vou receber como hora extra apenas os 20 minutos que foram suprimidos. Isso é uma reação legislativa ao antigo entendimento do TST, que determinava que deveria ser pago todo o período, toda aquela 1 hora, efetivamente, que deveria ter sido direito. Então, a reforma pode ser o seguinte, ó, se foi concedido 40 minutos e o tempo era de 1 hora, vai ter direito a receber como hora extra apenas o período que foi suprimido, que são aqueles, efetivamente, 20 minutos. Outra inovação é prever que esse valor que vai ser pago, essa indenização, essa é a grande sacada, esse pagamento ele passa a ter natureza indenizatória. Logo, não vai ter reflexo na contribuição previdenciária, não vai ter reflexo no imposto de renda, nem vai ter reflexo nas demais verbas trabalhistas, certo? Então, esse é o ponto importante. O intervalo da jornada não concedido vai ser pago apenas o que foi suprimido e com natureza indenizatória. Um outro intervalo que eu quero que vocês lembrem, porque você, somente por objetiva pode haver essa confusão, é o intervalo interjornada, certo? Que é aquele intervalo que consiste no encerramento de uma jornada e o começo de outra. Então, se eu trabalhei na segunda-feira, minhas 8 horas, na terça-feira eu vou começar uma nova jornada de trabalho. O que a legislação diz? Que entre o começo de uma jornada entre o término de uma jornada e o começo de outra, tem que haver necessariamente um transcurso de 11 horas, certo? Então, se eu trabalhei no revisão, que nem um cidadão muito feliz, até meia-noite, Léo não pode ligar para mim, para me cobrar a aula, antes das 11 horas da manhã do dia seguinte, certo? Eu tenho que ter um intervalo de 1 hora e outra de pelo menos 11 horas.
esse é o intervalo interjornada. Se esse intervalo não for respeitado, a partir do momento que o trabalhador começa a trabalhar antes desse período, vai haver o pagamento daquele valor a título de hora extras e, naturalmente, como vocês sabem, com pelo menos 50% de adicional sobre o valor a ser pago. Tá certo? O último ponto sobre jornada é a questão da obrigatoriedade do ponto. Essa é uma questão muito importante. Por quê? O ponto, pessoal, ele vai definir a quem caberá o ônus probatório para aprovar a jornada. Então, a partir de 20 empregados, a empresa tem a obrigatoriedade de fazer o registro de ponto. De modo que, se eu tenho 25 empregados e um empregado que é na justiça dizendo que fazia hora extra, tudo mais, pensa assim, sei lá, funcionário de uma metalurgia, de uma indústria, ele vai lá e aí ele diz, ó, eu passava todo dia o turno da noite, na sexta-feira eu trabalhava até meia-noite, era para trabalhar até as 6. Se essa empresa, se essa metalurgia tiver mais de 20 empregados, o ônus de provar a jornada será dessa indústria metalúrgica, certo? Por outro lado, se a empresa tiver menos de 20 empregados, vai caber ao trabalhador provar, através de prova testemunhal, registro, celular, isso aí é outra história. Mas vai caber ao empregado provar que fazia o labor extraordinário. Então, a partir de 20 empregados, a empresa passa a ter a obrigação de fazer o registro da jornada de trabalho desenvolvida. Outro ponto que eu queria revisar com vocês, pessoal, de respeito à negociação coletiva, aquele famoso tema sobre a possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado. Por que esse tema é importante? Porque teve uma tese firmada em repercussão geral pelo Supremo. A tese é tão importante que eu queria primeiro ler a tese fixada com vocês. O que é que o Supremo falou? São constitucionais os acordos e as comissões coletivas que, ao considerarem, muita atenção com essa expressão, tá? A adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. O que é que o Supremo está falando aqui? Que é o seguinte, eu posso, através de um acordo ou de uma convenção coletiva, fazer uma modalidade de transação. Eu vou limitar um direito para estabelecer outro. Mas nesse processo negocial em que eu vou ter que tirar um direito para colocar outro, eu não vou precisar explicitar uma vantagem compensatória. É preciso que essa vantagem tenha. Por quê? Porque ele faz menção aqui ao princípio da adequação setorial negociada, que diz, eu posso renunciar ao direito fazendo uma modalidade de compensação. Agora, essa modalidade de compensação, ela não vai ter que ter necessariamente explicitada no termo. Então, o judiciário não vai poder, eventualmente, anular um acordo coletivo, uma convenção, porque não teve uma explicitação no seguinte sentido. Eu renunciei ao adicional de hora extra para ganhar um aumento na cesta de alimentação. Não precisa ter explícito assim. Isso saiu para entrar aquela vantagem. Não precisa haver essa explicitação, mas tem que haver, naturalmente, uma modalidade de compensação. Além disso, o STF fixou aqui o quê? Que existem alguns direitos que não podem ser objeto de negociação, eles são absolutamente indisponíveis. E como é que a gente sabe, pessoal, o que são esses direitos indisponíveis? Se você está sem tempo para revisar direito de trabalho, quer revisar 2 artigos, o que eu recomendo para você? 611A e 611B, de forma sucinta. Direitos indisponíveis são aqueles previstos na Constituição e previstos no 611B. A doutrina vai apontar o quê? Direitos relativos à saúde e segurança do trabalho também seriam direitos de natureza indisponível. Por quê? Eles constituem aquilo que a gente pode chamar de patamar civilizatório mínimo, que sem isso o trabalhador não tem dignidade. Já os direitos disponíveis, eles têm um rol apenas exemplificativo, que é o rol previsto no artigo 611A. De modo que o importante é saber, esse direito, ele diz respeito à saúde e segurança do trabalho? Não, então é possível. De respeito a está previsto na Constituição ou no 611B? Não está. Logo, é um direito disponível e passível de ser transacionado mediante negociação coletiva. Ainda no âmbito da negociação coletiva, tem uma inovação da reforma trabalhista que é importante, que é o seguinte, é previsto a figura do empregado suficiente, que é o quê? É a figura do empregado que tem, dada a sua capacitação e dado o seu poder econômico, ele tem os mesmos poderes de transação da negociação coletiva. É como se entendesse que esse empregado tem uma suficiência tal que ele não vai ter essa flexibilização, essa atenuação da sua capacidade de discernimento. Então, o legislador considera que o empregado que tem um diploma universitário e que ganha um salário 2 vezes igual ao teto do RGPS, ele vai poder negociar, transacionar sobre determinados direitos previstos na legislação, tal qual seria possível ser feito por um sindicato, certo? O que é importante que as provas adoram cobrar? É a diferença dos requisitos em relação ao empregado suficiente e em relação à arbitragem, certo? Por quê? Se no empregado suficiente a gente tem 2 requisitos, que é
diploma universitário e salário igual a 2 vezes o teto do RGPS, na arbitragem a gente vai ter apenas um requisito, que é o quê? Salário igual a 2 vezes o teto do RGPS. Como é que pode ser fácil para você entender essa diferença? Pense assim, na arbitragem eu vou ter um terceiro, que em tese é imparcial, que vai julgar aquele conflito. Então, se eu tenho um terceiro, eu posso, digamos assim, flexibilizar os requisitos, porque eu vou ter alguém para fiscalizar, para definir o que efetivamente está correto. Já na figura da negociação coletiva, é tete a tete, um com o outro. Então, se esse empregado, ele mesmo recebendo, não tiver um discernimento, não for, segundo o legislador, com a capacidade, digamos assim, intelectual, não for um portador de diploma universitário, ele pode, digamos, ser ludibriado. Então, se exige para a negociação direta entre empregado e empregador o diploma universitário e o poder econômico, que é 2 vezes o teto do RGPS. Já para a arbitragem, se exige apenas, então, somente um salário 2 vezes igual ao teto do RGPS. Além disso, a legislação vai exigir que haja uma previsão em cláusula compromissória, certo? Prevista no contrato de trabalho, e que tenha havido ou a iniciativa do empregado sobre esse ponto, ou ele tenha concordado expressamente sobre esse aspecto. Beleza? Vamos agora revisar alguns pontos sobre remuneração. Pessoal, gosto muito de falar sobre a questão dos adicionais. Os professores adoram cobrar essa questão, os requisitos adicionais e quando é que é devido um outro. Vamos lá. O adicional de periculosidade é aquele adicional para quem trabalha em atividades perigosas, certo? E ele vai ser caracterizado pela incidência de 30% sobre o adicional de periculosidade, vai consistir no adicional de 30% sobre o salário base. Por outro lado, que é o que? Salário base. Vamos revisar. Salário base é aquele salário normal, ordinário, sem qualquer acréscimo resultante de gratificações ou quaisquer outras bonificações. Então, é só o salário. O adicional de periculosidade fica só sobre o salário. Por outro lado, o adicional de insalubridade é para aquelas pessoas que trabalham em condições insalubres, é quem trabalha sujeito a agente químico, quem trabalha junto com lixo, condições que não são muito adequadas do ponto de vista sanitário, certo? Então, esses trabalhadores que trabalham em condições insalubres, eles vão ter 3 níveis diferentes de adicional. 10, 20 e 40%, a depender do nível de exposição ao agente insalubre. Qual é a diferença importante que as bancas adoram cobrar nas provas? Que o adicional de periculosidade, ele incide sobre o salário base. Entretanto, o adicional de insalubridade, ele vai incidir sobre o salário mínimo. Então, independentemente do valor do salário que a pessoa receber, o adicional de insalubridade está vinculado ao salário mínimo. A gente tem mais um adicional que eu queria falar com vocês, que é o adicional de transferência, que é o seguinte. Em razão, pessoal, se a empresa determinar uma transferência de caráter provisório, aqui muita atenção, tá? Se for uma transferência de caráter definitivo, não vai ser devido o adicional. Mas se for uma transferência de caráter provisório, é devido o pagamento de um adicional de 25% sobre o salário recebido enquanto durar essa transferência, enquanto ocorrer essa mudança de domicílio, certo? Mais 2 aspectos sobre remuneração. Prêmios. Prêmios é um assunto muito importante e muito interessante do dia a dia, que foi uma inovação da reforma. O que é que os prêmios constituem, pessoal? Constitui a possibilidade do empregador, conceder uma vantagem que não necessariamente pode ser em dinheiro, mas também pode ser, pensa assim, uma viagem, um carro, uma televisão. É uma bonificação para o empregado com uma fundamentação muito específica, que é o seguinte: esse prêmio só pode ser pago se o funcionário ele desempenhar, ele tiver performado, essa expressão é terrível, mas enfim, ele tiver tido um desempenho superior ao que ordinariamente acontece. Então, pensemos assim: o professor do revisão PGE tem um desempenho ordinário de acertar uma questão de direito de trabalho ou processo de trabalho em cada aluno de véspera. Se ele chega na prova da PGE Pará e acerta 5, o revisão tem que dar um prêmio para ele, um carro novo, 0, certo? Então, pense sempre assim: o prêmio é o ordinário é X, o camarada tem um X mais Y. É dever da empresa conceder o prêmio? Não. É naturalmente uma faculdade, uma forma de premiar, de incentivar aquele desempenho extraordinário. E qual a grande sacada desse prêmio? É que o prêmio, uma vez dado, digamos assim, esse abono, esse incentivo, ele não vai integrar a remuneração. Então, se eu conceder ele hoje, eu não tenho obrigação de conceder ele futuramente, nem eu vou ter reflexo sobre as demais vantagens, certo? É uma vaga paga, é uma vantagem paga no momento específico. Além disso, o último aspecto que eu quero falar com vocês, que é um aspecto que eu sofri no dia a dia, que é salário in natura, que é o seguinte: quando eu cheguei para trabalhar na revisão, Chico, que agora está morando em Goiânia comigo, dia desse eu me propôs pagar as horas de aula do revisão em whey protein, porque ele tinha comprado muito whey protein na China, tinha chegado lá o container dele e ele queria me pagar o whey protein. Isso era possível ou não é possível? É possível em parte, pessoal.
o salário in natura, ele só pode ser pago, certo? Que é aquele salário que não é pago necessariamente em dinheiro, ele só pode ser pago se ele corresponder até 70% do salário. Então, pelo menos 30% do meu salário do revisão tem que ser pago em dinheiro. Então, por mais que Chico esteja com muito whey protein em casa, ele vai ter que me pagar pelo menos 30% em dinheiro. Beleza? Ainda sobre remuneração, mais 2 pontos. Queria lembrar com vocês os requisitos para equiparação salarial. Vamos lembrar, a equiparação salarial é o instituto que visa garantir a empregados que trabalham com a mesma perfeição técnica, com a mesma qualidade, a mesma remuneração. É um reflexo, portanto, da lógica da igualdade, da isonomia. Quais são os requisitos estabelecidos pela CLT? Primeiro, só cabe a equiparação salarial entre empregados do mesmo estabelecimento. Então, se eu trabalho revisão na sede de revisão de Goiânia, eu não posso pedir uma equiparação com o Jackson que trabalha lá em Cuiabá, beleza? Além desse requisito do mesmo estabelecimento, não pode haver entre os empregados uma diferença no serviço superior a 4 anos ou naquela função específica superior a 2 anos. Então, se eu entrei no revisão em 2015, certo? Não pode um funcionário que entrou em 2021 querer receber o mesmo salário que eu. Da mesma forma, se um professor trabalha numa universidade há 4 anos e entre o professor novo, há 3 anos e entre o professor novo, um professor trabalha em 2000, trabalhava em 2017 e entrou um professor agora em 2020 que recebe o mesmo salário. Não vai poder. Por quê? Porque a diferença naquela função deles é maior do que 2 anos. Além disso, uma inovação da reforma trabalhista foi a possibilidade agora que o quadro de carreira não precise mais estar homologado em órgão público. O que é isso, pessoal? A equiparação salarial, ela visa, como eu falei para vocês, garantir que as partes que trabalham no mesmo serviço vão ter a mesma remuneração. Mas, se a gente tem um quadro de carreira, você tem uma definição antecipada dos critérios de promoção. Então, a pessoa entrou na empresa e já sabe, ó, quem é, por exemplo, na lista 1, sabe que só vai receber R$ 1.000 até um ano, que depois de 2 anos vai ter um aumento de X, depois de 3 vai ter isso e daquilo ali. Então você tem uma carreira organizada. Esse quadro de carreira, ele impede essa figura da equiparação salarial. Por quê? Porque o empregado vai saber que a remuneração dele, os critérios de remuneratórios já estão previamente estabelecidos nesse quadro de carreira. Beleza? E antes havia necessidade que esse quadro de carreira fosse homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Mas agora basta que esse quadro exista, independentemente da homologação. Joia? Além disso, esse quadro de carreira ele não precisa mais prever que as promoções sejam alternadas, isto é, ora por antiguidade, ora por merecimento. Basta apenas, então, somente que haja essa previsão desse quadro de carreira e que haja a previsão das promoções, que podem ocorrer, quer seja por antiguidade, quer seja por merecimento, certo? Último aspecto sobre remuneração é o seguinte, a CLT prevê a possibilidade de que, se houver uma discriminação salarial, ou seja, se alguém deixa de receber um salário adequado, um salário devido, por razões de sexo ou etnia, certo? Então, isso é qual é a seguinte hipótese? 2 trabalhadores fazem a mesma função, mas porque uma delas é mulher e outra é homem, a mulher recebe menos. Então, você tem uma situação de discriminação salarial. Nessa hipótese de discriminação salarial por esses 2 motivos, sexo ou etnia, a empresa vai ser obrigada a, além de pagar as diferenças salariais que são devidas pela discriminação, a pagar uma multa em favor do empregado equivalente a 50% do teto do RGPS. Vamos lá, pessoal. Sobre extinção do contrato de trabalho, o que eu queria conversar com vocês? Sobre a modalidade que foi estabelecida pela reforma, que é a extinção por comum acordo, certo? O que ela prevê? Ela é aquela possibilidade, pessoal, que tanto o empregado quanto o empregador querem por extinguir o contrato de trabalho. Então, para que não haja, como havia muito ali, dissimulada, que a pessoa entra com a ação só para homologar no justiça do trabalho uma rescisão, passou a ser prevista essa vontade, essa possibilidade de tanto o empregado quanto o empregador quererem por fim ao contrato de trabalho. Como é que vai acontecer o pagamento das verbas rescisórias nessa hipótese? A gente vai ter o pagamento pela metade do aviso prévio indenizado e da indenização do saldo do FGTS, ou seja, em vez de ter aquela indenização de 40%, a gente vai ter a indenização de apenas 20%. E sobre o saldo do FGTS, em vez de ocorrer o levantamento, o saldo dos 100% do FGTS, vai haver o levantamento, o saque de apenas 80% do saldo da conta do FGTS, certo? Por outro lado, tirando o aviso prévio e a indenização do FGTS, vai haver o pagamento integral de todas as verbas rescisórias, mas o empregado, nessa hipótese, não vai ter direito ao recebimento do seguro-desemprego. Joia? Além disso, pessoal, a gente tem também, pela reforma trabalhista, a instituição do termo de quitação anual do contrato de trabalho. O que é isso? É a possibilidade do empregado e do empregador
com assistência do sindicato dos empregados, estabeleceram a quitação das verbas de determinadas verbas por ano. Então, por exemplo, eu fiz muito hora extra por revisão em 2023. Então, chegou a revisão no final do ano e diz assim, vamos fazer uma quitação das horas extras que você pagou a mais. Tá aqui, você vai receber R$ 10.000 por todas as horas extras que foram feitas. Isso é possível? É possível, desde que seja feito perante o sindicato dos empregados. E qual vai ser a consequência desse termo de quitação? Sobre essas horas extras, sobre essa quitação que foi feita, eu não vou poder futuramente reclamar do Poder Judiciário o pleitear o recebimento de hora extra. Por quê? Porque foi feita uma quitação daquela verba, certo? E essa verba foi feita perante o sindicato. Um ponto importante, essa quitação ela não precisa ocorrer necessariamente com o contrato vigente. Então você pode, mesmo depois de extinto o contrato de trabalho, firmar um acordo perante o sindicato para fazer a quitação de alguma verba e assim evitar o ajuizamento de uma reclamação trabalhista. Beleza? Por fim, último aspecto ainda sobre direito do trabalho, queria conversar com vocês sobre empregados públicos, certo? Queria lembrar o seguinte, tem um tópico até específico no edital da PGE Pará sobre estabilidade de empregados públicos, então quis lembrar esse aspecto com vocês, que é o seguinte, a estabilidade dos empregados da administração direta autárquica fundacional. O que é que a gente tem? A gente tem uma previsão na súmula 390 do TST de que esses empregados da administração direta autárquica fundacional teriam estabilidade. Entretanto, essa súmula 390, pessoal, ela é aplicável apenas para os empregados públicos que foram nomeados até a publicação da emenda 1998. Então, se você é um empregado de uma autarquia que foi contratado a partir de 99, posteriormente à emenda, você não vai ter direito à estabilidade. A estabilidade prevista na súmula 390, ela diz respeito apenas e tão somente aos empregados que foram nomeados até a publicação da emenda 98, certo? Doravante, de 98 para cá, os empregados públicos da administração direta autárquica fundacional não fazem jus à estabilidade do emprego, certo? Outro ponto sobre empregados públicos que eu queria lembrar com vocês é sobre os empregados das empresas públicas e sociedade de economia mista. O que aconteceu? Havia uma controvérsia logo após a Constituição sobre a exigência ou não no concurso público. Então o STF, ele meio que deu uma mitigada, uma flexibilizada sobre a exigência de concurso público para empresas públicas e sociedade de economia mista. De modo que passou o STF a entender que aqueles que foram ingressados até 23 de abril de 93, certo? Mesmo que não tenham ingressado por concurso público, o vínculo dele seria válido em razão da controvérsia que existia naquele momento sobre a obrigatoriedade ou não do concurso, certo? Muita atenção que em relação aos conselhos profissionais havia essa mesma divergência, mas o STF entendeu diferentemente que para os conselhos esse requisito é a Constituição de 88. Então, empresas públicas, sociedade economista, o requisito foi flexibilizado para 23 de abril de 93. Mas para os conselhos profissionais, o marco temporal é a Constituição de 88. Fechou? Vamos agora para o processo de trabalho. Ponto importante, porque há uma divergência da literalidade da lei com a literalidade da súmula sobre o tema da justiça gratuita. O que é que a literalidade da CLT fala? Que a justiça gratuita vai ser devida de ofício ou por requerimento a quem comprovar receber até 40% do teto do RGPS. É meio que uma presunção legal de que até 40% do teto do RGPS há uma presunção de que essa pessoa será pobre. Pobre na forma da lei para fins de justiça gratuita. Mas, se a pessoa recebe mais do que 40% do teto do RGPS, se entende que ela terá efetivamente condições de custear o processo. Qual é o problema? A súmula 463 do TST, ela entende que para as pessoas físicas bastaria a declaração de hipossuficiência, ao passo que para as pessoas jurídicas seria necessária a comprovação cabal. Então, se cair na sua prova, o que é importante você saber? Que do ponto de vista da CLT, há uma previsão de um critério, digamos, uma presunção legal de um critério de recebimento de até 40% do teto do RGPS, então até 40% do RGPS, há essa presunção de ser pobre na forma da lei, mas para fins da súmula bastaria a mera declaração de hipossuficiência, beleza? Além disso, eu queria falar com vocês sobre o julgamento do STF sobre esse tema de justiça gratuita, porque tudo que o STF julga sobre trabalho e processo de trabalho tem cara de prova e é importante vocês saberem. O STF julgou na ADI 5766 o seguinte: havia previsão nos artigos 790b e 791A, parágrafo 4º, da cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais e periciais para quem fosse beneficiado da justiça gratuita. O STF entendeu, entretanto, que essa cobrança para quem é considerado pobre na forma da lei, certo? Quem é detentor do benefício da justiça gratuita, ela é indevida, ela é inconstitucional. Então, se a pessoa for pobre na forma da lei, for merecedora da justiça gratuita, mesmo que ela tenha algum crédito a ser recebido naquele processo, ela não vai ser obrigada ao pagamento de honorários periciais nem honorários advocatícios, certo? Então,
não é o simples fato de eu ter um valor a ser recebido numa reclamação trabalhista, que se eu for portador de justiça gratuita, eu vou ter o dever de pagar, ok? Por outro lado, foi considerado constitucional a previsão do artigo 844, parágrafo 2º, que estabelece o quê? Que estabelece a possibilidade da cobrança de custas ao reclamante que falta injustificadamente à audiência, certo? Isso é o quê? Essa é uma preocupação com a gestão judiciária, com o próprio respeito à justiça do trabalho. De modo que, se o reclamante ajuiza voluntariamente uma ação e não comparece à audiência inaugural, foi prevista pela legislação que será devida uma multa. E o STF considerou que essa multa é constitucional, é válida, tendo em vista a conduta, digamos assim, contrária à boa-fé do reclamante em não comparecer ao Poder Judiciário, mesmo tendo ligação com a reclamação trabalhista. Algumas informações importantes sobre o procedimento ordinário, cara de primeira fase para a gente decorar. Os atos processuais, pessoas, eles devem ocorrer das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite, certo? E eles podem ocorrer de segunda a sábado, ok? Então pense assim, o oficial de justiça ou o japonês da federal pode bater na casa de alguém a partir das 6 horas da manhã, de segunda a sábado. Por outro lado, a audiência, e aí você pensa assim, a audiência é o juiz, então o juiz não tem que se acordar às 6, o juiz tem que pelo menos se acordar às 7 para estar no fora às 8. Então, a audiência vai começar às 8 horas. E advogado também não pode ficar trabalhando até as 8 horas da noite, pessoal? Então, advogado também vai trabalhar um pouco, mas ele vai largar antes. Então, a audiência é até as 18 horas. Com a possibilidade, com a necessidade de que essas audiências ela tenham no máximo 5 horas seguidas de duração, beleza? Outro ponto importante é sobre a exceção de competência, certo? Que houve a inovação da reforma, que agora ela deve ser apresentada em peça à parte. E essa exceção de competência, ela tem que ser apresentada no prazo de 5 dias a contar da notificação da inicial. Então, no processo de trabalho, a gente não tem a figura da citação, a gente tem a figura da notificação. Então, do momento que você é notificado da existência de uma reclamação trabalhista e da designação de audiência, você vai ter o prazo de 5 dias para apresentar uma exceção de competência. Outro ponto importante da reforma trabalhista diz respeito à ausência do preposto na audiência inicial. Por quê? Porque agora, pessoal, passou a ser previsto que a ausência do preposto na audiência inicial não impede que a contestação apresentada seja recebida, bem como os documentos que acompanham ela, desde que o quê? O advogado esteja presente. Vejam, o preposto é aquela representação da empresa. Se no rigor, se o preposto não está lá, a gente teria a figura da revelia, porque a parte não está comparecendo. Mas o legislador ele flexibilizou essa regra e passou a dizer o seguinte, ó, se mesmo que o preposto não tenha, mas esteja o advogado e haja, portanto, a demonstração desse ânimo de se defender, vai ser possível o recebimento tanto da contestação quanto dos documentos que acompanham ela. Joia? Um procedimento que eu queria ver com vocês também é o procedimento de homologação de acordo extrajudicial, certo? Essa é, pessoal, uma possibilidade estabelecida pela reforma trabalhista em que, por petição conjunta do advogado, do reclamante e da empresa da reclamada, as duas partes apresentam ao judiciário uma petição dizendo assim, ó, a gente quer fazer um acordo para extinguir o processo, extinguir os eventuais débitos trabalhistas, e esse acordo está nesses termos, a gente quer que esse acordo seja protegido, seja albergado pela coisa julgada, que o judiciário diga que está tudo certo, a gente vai quitar o contrato. Para que isso aconteça, tem que haver uma petição conjunta de ambas as partes, os dois têm que estar com advogados, mas que esse advogado ele não pode ser o mesmo. Por quê? Porque isso é uma preocupação do legislador para evitar eventuais fraudes, certo? Então, cada um tem que ter seu próprio advogado. O juiz, nesse caso, vai ter o prazo de 15 dias para analisar se homologa ou não esse acordo judicial. Esse é um ponto importante. Esse requerimento de homologação da Constituição Judicial, ele não afeta o prazo que a parte tem, que a empresa tem, de fazer o pagamento das verbas rescisórias, que é o prazo previsto no artigo 477, de 10 dias úteis. Então, da data da extinção do contrato de trabalho, a parte tem 10 dias para fazer o pagamento do salário. Se ela não fizer o pagamento do salário, melhor dizendo, das verbas rescisórias nesse prazo, mesmo que ela entre com pedido de homologação de acordo, haverá incidência normal do prazo da multa de 477. Então, não é porque a parte requerer um acordo de homologação que vai afastar a incidência da multa. A multa continua sendo devida. Além disso, o juiz, ao avaliar se vai ou não vai homologar esse acordo, ele pode designar audiência. Para quê? Para conversar com o reclamante, eventualmente, conversar com a empresa, saber se tem alguma suspeita de fraude, de mitigação, se a parte está sabendo dos termos daquele acordo, certo? Além disso, o que é importante? A partir do momento que há o peticionamento, que há o requerimento da homologação de um acordo, a prescrição vai ser suspensa. Por quê? Porque isso demonstra que as partes não estão inertes, principalmente o reclamante. O reclamante não está inerte, ele não está negligente. Ele está tentando, de alguma forma, resolver a situação dele e está acreditando na viabilidade, na potencialidade de um acordo.
Então, durante a tramitação desse procedimento de homologação de acordo, não haverá incidência da prescrição. Por fim, o último aspecto é o seguinte: a gente teve um precedente da quinta turma que considerou que o juiz, ao avaliar o acordo extrajudicial, ele não vai ter a possibilidade de homologar parcialmente. Ele não vai poder se miscuir no mérito e dizer assim, ó, eu homologo a cláusula 1 e 2, mas não homologo a 3 porque acho que o valor está baixo. Não é isso. Ao juiz do trabalho, segundo o TST, o precedente daqui da turma, cabe apenas homologar ou não. Não pode haver uma homologação parcial, em que ele entende que parte é necessária, parte não é. Então, ou homologa ou não homologa. Por fim, pessoal, eu queria relembrar aqui com vocês o cabimento do recurso de revista, porque é um tema recorrente que as bancas adoram cobrar. O que é que a gente tem aqui? No âmbito do rito ordinário, pessoal, a gente vai ter que o recurso de revista vai ser devido, vai ser cabível, quando a gente tiver uma violação à lei federal, à Constituição Federal, às súmulas e OJs do TST, súmula vinculante e divergência jurisprudencial. Pense assim, rito ordinário, meu irmão, é o que cabe tudo, é o leque maior que tem. Então, o que, em tese, colocar na prova que cabe rito ordinário, está valendo. Entretanto, o que é mais importante vocês decorarem é o cabimento mais restrito, que é no procedimento sumaríssimo, na execução e na execução fiscal e nas discussões sobre certidões negativas de débito trabalhista. Vamos lá. No sumaríssimo, a gente vai ter um cabimento mais estrito. Por quê? A gente não vai ter cabimento por violação à lei, nem por violação ao OJ, tá? Preste muita atenção. Isso é recorrente prova que é. Cabe recurso de revista por violação ao OJ no procedimento sumaríssimo. Não cabe. No sumaríssimo só vai caber por violação à Constituição Federal, a súmula do TST e a súmula vinculante, beleza? Por outro lado, na execução, e pensa sempre assim, ó, a execução já teve coisa julgada. Então, já teve coisa julgada, já é devido o valor. Tô, em tese, agora só estou discutindo a pecúnia, quanto é que tem que ser pago. Então, na execução, naturalmente, o cabimento tem que ser menor. Então, na execução trabalhista, o recurso de revista ele só vai ser cabível por violação à Constituição Federal, beleza? Por fim, a gente vai ter os casos de execução fiscal e CNDT. Por quê? No processo do trabalho, no processo do trabalho, é possível que haja cobrança de contribuições previdenciárias. Então, a gente pode ter uma execução fiscal sobre aqueles valores que são devidos. E a gente pode ter também controvérsias sobre a certidão negativa de débitos trabalhistas, que é uma certidão que é expedida pelo Poder Judiciário para dizer que a empresa não tem nenhum débito trabalhista. Esses dois procedimentos, embora em princípio estivessem no âmbito da execução em sentido lato, eles têm uma peculiaridade. Por quê? Do ponto de vista da execução fiscal, a gente tem interesse público subjacente, e no de respeito à CNDT, você tem uma repercussão muito grande, porque a CNDT é exigida, por exemplo, para procedimentos licitatórios. Então, uma expedição incorreta, indevida do CNDT pode afetar de sobremaneira uma empresa, porque ela pode estar prejudicada de firmar negócios públicos com o poder público, certo? Então, no que diz respeito à execução fiscal e à CNDT, a gente vai ter um cabimento um pouco mais amplo em relação à execução normal. Por quê? Além da violação à Constituição Federal, eu vou poder ter o cabimento do recurso de revista por violação à lei federal e a divergência jurisprudencial. E aqui o último aspecto para a gente lembrar. O recurso de revista, pessoal, é o recurso devido direcionado ao Tribunal Superior do Trabalho em face dos acordos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então, de uma decisão de um TRT, em sede de recurso, naturalmente, né, em sede de recurso ordinário, não de competência originária. Então, em sede dos acordos do TRT, em sede de recurso ordinário, eu vou poder apresentar o recurso de revista. Para quem não lembra, recurso ordinário é mutatis mutandis, uma modalidade de apelação do processo do trabalho. Beleza? Ainda sobre recurso, eu queria lembrar com vocês a figura do depósito recursal. Por quê? No processo do trabalho, a gente vai ter uma característica diferente, que é a necessidade que a apresentação dos recursos seja acompanhada de um depósito recursal, que nada mais é do que o seguinte: você pensa assim, processo de trabalho de respeito a verbos alimentícios, verbos alimentares. Então, o trabalhador ele tem urgência, ele tem a preocupação que se o processo dele demorar muito, daqui que esse processo acabe, ele não vai ter nenhuma garantia que a empresa vai ter dinheiro, que vai efetivamente pagar. Então, no momento da interposição do recurso, se exige como pressuposto de admissibilidade dos recursos trabalhistas um depósito recursal, que não se confunde com o preparo do recurso, certo? Por quê? Porque o depósito recursal é uma modalidade de garantia. Eu estou antecipando o valor de uma possível condenação que vai haver. Isso não é custas, é uma antecipação de um possível valor, de uma possível condenação. De modo que, se, por exemplo, a empresa perde na primeira instância, tem que fazer um depósito recursal de R$ 5.000, mas chega na segunda instância e o recurso ordinário é provido e a reclamação é julgada improcedente, esse depósito recursal não vai para o judiciário, nem vai para a parte. Ele é devolvido para a empresa, certo? Então, isso é um ponto muito importante. Depósito recursal é uma modalidade de antecipação
uma medida, digamos assim, cautelar, de acautelar uma possível execução futura e que está sendo protraída em razão da interposição do recurso. Então, o depósito recursal foi objeto a esse caráter, digamos assim, é uma antecipação de um pagamento, foi objeto de inovação no âmbito da reforma trabalhista, para se prever duas regras. Quais são? Uma regra referente à isenção pela metade do pagamento do depósito recursal e outro caso em que as partes vão estar efetivamente isentas totalmente do pagamento do depósito. A primeira hipótese, que é de isenção pela metade, ela diz respeito às entidades sem fins lucrativos, os empregadores domésticos, os microempreendedores individuais e as microempresas de pequeno porte, certo? Como é que eu usei o mnemônico para eu decorar? Isso aí fez sentido para mim, não sei se vai fazer sentido para você. Mas eu decorava assim, dizendo assim, ó, seja para microempreendedor, seja para empresa de pequeno porte, o doméstico não dá lucro. Então aqui eu estou fazendo referência a entidade sem fim lucrativo, a empregador doméstico, a microempreendedor individual e a empresas de pequeno porte. Joia? Por outro lado, eu vou ter uma segunda hipótese, que vai ser a hipótese de isenção total do depósito recursal. Essa hipótese, pessoal, é devida em que caso? Quando a gente tiver um beneficiário da justiça gratuita, que é aquela pessoa considerada pobre na forma da lei, as entidades filantrópicas, certo? E as empresas em recuperação judicial. Então, como é que eu usei o meu mnemônico para decorar isso? Que é o seguinte: é justo que quem file vá à recuperação. Então, justo, você lembra justiça gratuita. Fila, você lembra entidade filantrópica. Recuperação, você vai lembrar naturalmente de recuperação judicial. Então, lembre sempre, a gente vai ter duas regras excepcionais para o depósito recursal. Algumas que vão contemplar empresas que vão ter isenção pela metade e outras que vão ter efetivamente uma isenção total do pagamento do depósito. Além disso, pessoal, o último assunto que eu queria revisar com vocês antes da prova é a matéria da ação rescisória, que é objeto, inclusive, de um tópico específico no edital. A ação rescisória, vocês sabem, eu não vou precisar explicar, porque essa matéria é processo civil, mas uma revisão breve aqui é aquela ação que visa desconstituir uma decisão judicial contemplada pelo manto da coisa julgada. Quais são as particularidades que a gente precisa lembrar em relação ao processo de trabalho? Então vamos lá. No âmbito da ação rescisória, que a gente tem que lembrar que o depósito prévio, então a ação rescisória, ao ser ajuizada no âmbito do processo de trabalho, ela vai ter que ser acompanhada de um depósito prévio correspondente a 20% do valor da causa. Então, se o valor da causa do que eu pretendo desconstituir, ele corresponde, por exemplo, a 100 mil reais, eu vou ter que fazer um depósito prévio de 20%, no caso de 20 mil reais, salvo prova da minha hipossuficiência, da minha miserabilidade, certo? A gente tem que lembrar também o seguinte: é cabível a ação rescisória em face das decisões proferidas na fase da execução, numa única hipótese, que é o quê? Quando a decisão proferida no âmbito da execução, ela declarar a extinção da execução, certo? Além disso, você tem que observar o seguinte: na ação rescisória, em regra, a gente vai ter que ter a figura do pré-questionamento. O que é isso? A matéria que eu estou controvertendo, que eu estou dizendo que eu estou levando a conhecimento por força da ação rescisória, ela foi efetivamente discutida na ação que eu estou visando desconstituir, certo? Se essa matéria, entretanto, ela diz respeito à reincidibilidade, perdão, se essa matéria diz respeito à incompetência absoluta, ou seja, se o motivo da rescisão estiver relacionado à incompetência absoluta daquela matéria, daquele juiz, vai ser dispensado essa manifestação, esse pré-questionamento. Então, muita atenção. Em regra, o pré-questionamento é exigido. Mas, se o motivo de reincidibilidade da decisão judicial é a sua incompetência absoluta, nesse caso específico, não vai ser necessário o pré-questionamento. Certo? Um ponto importante é o seguinte: dentre as hipóteses de cabimento da ação rescisória, uma delas é a violação à norma jurídica. Entretanto, se essa violação à norma jurídica estiver baseada em interpretação controvertida pelos tribunais, não vai ser possível, excepcionalmente, o manejo, o cabimento da ação rescisória. Por quê? Porque se havia controvérsia controvérsia interpretativa dos tribunais, entende o TST que diante dessa controvérsia não tem como reincidir a decisão, porque eu não vou ter propriamente um vício tal, porque se eu tinha um tribunal, efetivamente, se eu tinha uma controvérsia sobre aquela matéria, paciência, haver essa, digamos assim, é difícil falar, mas se havia controvérsia, não há nenhum erro, não há nenhum vício capaz, portanto, de ser desconstituído, de causar desconstituição da coisa julgada. Um ponto importante é o seguinte: como é que a gente vai definir o momento em que essa decisão, essa matéria, melhor dizendo, deixou de ser controvertida? Para o TST, o momento, o marco temporal para definir se uma matéria deixou de ser controvertida nos tribunais é o momento em que houve a inclusão dela como orientação jurisprudencial no âmbito do TST. Pessoal, estamos revisando aqui
últimos aspectos sobre a ação rescisória que eu queria ver com vocês, de respeito à competência. Vejam só. Se eu tiver a interposição de um recurso de revista, certo? Ou de um embargos, certo? E esse recurso de revista ou de embargos não for conhecido, a competência para um eventual acordo TRT, a competência para o julgamento de uma ação rescisória sobre um acordo TRT vai ser do próprio TRT, certo? Em outras palavras, se o TST não exerceu sua jurisdição sobre aquela matéria e a jurisdição se encerrou no âmbito do próprio Tribunal Regional do Trabalho, sobre o acordo do TRT, vai ser cabível uma ação rescisória do próprio TRT para o próprio TRT, beleza? Então vamos lá. Se uma turma proferiu um julgado, e esse julgado foi objeto de recurso, de revista, mas esse recurso de revista não foi conhecido, certo? Se esse recurso de revista não foi conhecido, sobre o acordo do TRT, a competência para julgar a eventual ação rescisória vai ser do pleno do próprio TRT, beleza? No entanto, se eu tiver uma decisão de não conhecimento do recurso de revista, mas que essa decisão de não reconhecimento, ela efetivamente analisa a arguição de violação à lei ou decide com base na jurisprudência, aí, se o TST, ao avaliar esse cabimento do RR, ele já se adentra ao mérito, ele já examinou o mérito. Nessa hipótese que o TST efetivamente examina o mérito, a competência passa a ser do próprio TST. Beleza? Então, o que é importante a gente saber? Se teve um acordo TRT e houve a apresentação do recurso de revista, o enunciário vai ter que dizer se na apreciação desse recurso de revista se avaliou violação à lei ou existência ou não de decisão com base na jurisprudência. Ou seja, se o TST, para negar o cabimento ao recurso de revista, adentrou o mérito. Se o TST adentrou o mérito para negar o conhecimento do recurso de revista, a competência para eventual ação rescisória será do próprio TST. Beleza? Mais dois aspectos. Para o ajuizamento de uma ação rescisória, o processo do trabalho vai exigir o quê? Uma procuração específica, certo? O advogado, para entrar com a ação rescisória, ele vai ter que ter sido constituído com uma procuração com poderes específicos para o ajuizamento da ação rescisória. Último aspecto sobre a ação rescisória, que está diretamente relacionado à fazenda pública, é o seguinte: o ente público, certo? Ele não vai ter legitimidade para o ajuizamento de uma ação rescisória enquanto o terceiro interessado para desconstituir uma decisão que foi proferida em face à sociedade de economia mista. Caso concreto, se você tem a Petrobras, por exemplo, condenada em uma ação, não será possível a União, enquanto o terceiro interessado, porque eventualmente vai ser prejudicado pelos reflexos daquela decisão, ajuizar uma ação rescisória, certo? O conceito de terceiro interessados para fins de processo do trabalho não contempla o ente público e a sua relação com a sociedade econômica mista. Por quê? Se entende que, nesta hipótese, há autonomia patrimonial e o ente público não pode atuar como terceiro interessado para proteger eventuais interesses da sociedade economia mista. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Qualquer dúvida vocês tiverem, pode mandar mensagem no Instagram daqui para a prova, que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Boa prova a todos, façam com calma e vai dar certo. Um grande abraço.